Olá, gente de todos os cantos desse imenso Brasil. Bem-vindos ao AgriShow Labs, o hub de inovação da AgriShow, uma fantástica iniciativa da AgriShow com curadoria do Core Inovação. Estamos aqui para aquecer ainda mais este incrível ecossistema. O mundo está passando por revoluções tecnológicas a passos bem largos e isso tem transformado a vida do homem do campo, que nos mostra como a agricultura está sendo praticada. Este é o programa Direto da Porteira, um canal bem direto com o pessoal que vive o cotidiano das fazendas, da produtividade, dos desafios. E hoje o tema são as novas tecnologias para o cultivo. Como foi esse histórico na adoção de novas cultivares, novos controles de praga e manejo, e quais os impactos causados dentro e fora da fazenda? Por isso, estamos trazendo gente com a vasta experiência para falar para a gente como foi que eles viveram e vivem toda essa transição. Oi, Fernanda, tudo bem com você? Como vai? Vamos apresentar os nossos convidados de hoje? Vamos sim, Cleiton. Olá, pessoal. Temos o prazer aqui de ter 3 grandes convidados. O primeiro é o Otaciano Neto, que atuou como secretário da Agricultura do Espírito Santo, foi presidente do Conselho de Secretários da Agricultura do Brasil e atualmente é diretor de agronegócio da Elo Group, atendendo as principais indústrias nacionais e multinacionais com atuação no Brasil. Aqui nós temos também conosco o professor doutor Antoniani Roque. Ele possui graduação em Engenharia Agrícola pela Unicamp, especialização em Educação do Campo e Agricultura Familiar Camponesa pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Águas e Solos pela FEAGRE Unicamp e doutor também pela Unicamp. Atualmente é assistente e coordenador da CAT São Paulo e professor das Faculdades Integradas Maria Imaculada. Atua também como consultor na área da agricultura e informações geográficas. Boa tarde a todos. E trazendo uma larga experiência no campo, temos aqui o senhor Makoto Sekita, formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, sócio fundador da Sekita Agronegócios, empresa com atuação em pecuária de leite e horticultura. Atualmente é uma das maiores produtoras brasileiras de alho, cenoura e beterraba. Ocupa a 3ª posição como a maior produtora de leite do Brasil. Bom, pessoal, gente realmente de peso. Bom, eu vou começar com o Otaciano. Otaciano, pela sua experiência como secretário, agricultor e agora como agente de transformação, essa implantação da gestão de tecnologia de inovação no agronegócio, olhando para o histórico da produtividade, o que você conta para a gente sobre essa transformação vivida? E, na verdade, tivemos realmente um avanço muito sistemático, muito abrangente, muito correlato nos últimos 10, 20 anos, e também é verdade que esse grande avanço também não chega a todo mundo, e como nós podemos pensar em políticas para que toda essa tecnologia possa também estar à frente de qualquer agricultor do país. Muito obrigado. Legal, Cleiton, prazer, muito obrigado, Fernanda, Makoto, Antoniani, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vou fazer um rápido contexto, né? Se a gente pegar a agricultura brasileira, no início da década de 70, o Brasil importava alimentos. Hoje, 50 e poucos anos depois, o Brasil exporta alimentos para quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Esse sucesso nesses 50 anos se deve, sobretudo, com 3 pilares. Os avanços que nós tivemos na biologia, na química e na mecanização. Esse foi o paradigma que proporcionou essa explosão de produtividade brasileira. Quando a gente olha hoje, há novos elementos surgindo. Esses elementos tradicionais não dão conta de responder os desafios colocados para os próximos 50 anos. E se a gente olhar também para esses 50 anos, parece que, quando a gente fala do sucesso, que o agronegócio brasileiro é um só, que todo mundo foi bem, que todo mundo produziu, o que não é verdade. Nós temos, se a gente separar entre os produtores com mais de 500 hectares e menos de 500 hectares,
nós temos... e a explicação também não está no tamanho da propriedade, né? Nós temos, entre a elite dos produtores com mais de 500 hectares, nós temos hoje 43 mil produtores que produzem 50% do valor bruto da produção agropecuária. E entre os menos de 300, a elite com menos de 500 hectares, nós temos 350 mil produtores que produzem 33% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. O que isso significa? Que 400 mil dos 5 milhões de produtores rurais, sendo que parte tem mais de 500 hectares e parte tem menos de 500 hectares, produz 82% da riqueza no campo, em 40% da área. Então, se a gente olhar, tem uma figura muito conhecida hoje, que é falar de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, nós temos produtor em todas as faixas. Nós temos um produtor ainda que tem arado puxado por boi. E nós temos um produtor usando muita tecnologia, usando drone, começando a usar algoritmo, começando a usar analytics no campo. Então, assim, o campo brasileiro ele é tão diverso como é a própria sociedade brasileira, né? Muita gente com muito dinheiro, muita gente que passa fome no Brasil. Então, esse é o campo brasileiro. Então, quem acompanhou, né, quem teve sucesso, é quem conseguiu assimilar as tecnologias. Nós temos pequenos produtores que usou muita tecnologia, usou novas variedades, usou biologia, usou química e mecanização e produz muito. Então, um novo paradigma no campo é a combinação do velho paradigma que eu citei com muita tecnologia digital. E essas tecnologias digitais vão fazer um novo salto em produtividade. Porque você passa, por exemplo, a fazer recomendação agronômica não só por talhão ou por sua propriedade, fazer uma análise de solo, 3 análises de solo numa propriedade, fazer uma recomendação de adubação para toda a propriedade, e você vai chegar ao momento de começar a fazer adubação, por exemplo, ou aplicação de herbicida por indivíduo. Uma máquina na frente coleta a informação e fala quantos gramas de adubo aquela planta precisa, qual a aplicação de herbicida para matar aquela praga ou aquela doença, ou minimizar, que precisa ser feito. Então, esse é o novo paradigma de unir as tecnologias digitais, unir o mercado de capitais com o velho paradigma de biologia, química e mecanização, mas fazendo esse reforço sociológico, né? Que a agricultura brasileira não é a mesma. Nós temos gente muito avançado. O Eliseu Alves da Embrapa, para finalizar, ele fala, olha, no Brasil nós temos gente no período neolítico produzindo e nós temos gente, produtor com maior tecnologia do mundo. Então, essa é a realidade da nossa agricultura. Deixa eu emendar uma nova pergunta. É uma preocupação de muita gente, porque eu tenho conversado com alguns produtores e eles falaram, né, no passado nós sempre tivemos a sazonalidade, sempre tivemos quebra de produção, mas também nós tivemos recorde de produção. Nos últimos tempos, a gente viu um salto em termos de valor, em termos de preço, até por conta do câmbio, né, Brasil, o real frente ao dólar, e outras questões também, mas nós vimos um salto em termos de valor, em termos de preço, das nossas commodities. Só que, a mesma maneira que aumentou as nossas commodities, aumentou demais os preços de fertilizantes, que é uma necessidade muito, muito pontual, né, para se produzir no Brasil. Agora, com essa guerra da Ucrânia com a Rússia como um dos principais polos de fabricantes, né, desses fertilizantes, então nós podemos enxergar uma prévia crise desses componentes, né, que são necessários para a agricultura. Você entende que devemos ter uma diferenciação em termos de produtividade, em termos de alcance tecnológico, para suprir a falta que esses fertilizantes certamente vão ter no país nos próximos 1, 2 anos? Sou eu? Antônio. Isso. Perdão. Eu vou responder de 2 formas. Assim. Eu acho que sim, tem impacto, já está tendo impacto, né, no preço. Quando fala que as commodities subiram, os jornais apontam isso, parece que os custos do produtor rural não subiram. Né? Então,
A relação de troca está muito semelhante, mas a commodity subiu, o nosso preço de venda de produtos agrícolas, mas o custo também subiu muito. Os fertilizantes do Brasil é muito dependente, né, de países, então vai afetar, já está afetando, é só olhar preço de fertilizantes nas lojas, nas revendas, como que isso explodiu. Mas eu queria fazer um resgate histórico, assim. O preço dos alimentos no Brasil nos últimos 40 anos, tirando o efeito da inflação, caiu. Sim. Então, a produção de alimentos no Brasil ela foi fundamental para ampliar a segurança alimentar, quando você tira o efeito da inflação. Eu acho que talvez com essa questão da guerra, mas pode ser a subida do preço de petróleo, que também impacta o agronegócio, pode ser a primeira vez que a gente vai ter uma subida real do preço de alimentos, mesmo quando a gente desconta o efeito inflacionário. Então, vai sim, é ruim, mas eu acho que a gente tem a gente pode olhar para um outro lado da moeda, né? Qual é o outro lado da moeda? Eu acho que pode ser uma boa oportunidade. Evidentemente, não é a oportunidade boa, não é a função da guerra, né? Não é a guerra, mas essa virada de agenda pode ser uma boa oportunidade para a gente, porque assim, existe uma pressão para a questão do carbono, por exemplo, de reduzir a emissão de carbono. Então, os fertilizantes biológicos pode ser uma oportunidade de desenvolvimento científico para desenvolver produtos que sejam adaptados, que sejam melhor aplicados, que produzem que tenham melhor produtividade. Então, pode ser uma oportunidade. É uma oportunidade que combina o uso, uma agenda que a sociedade tem muito grande de ampliar o uso dos biológicos em campo. Então, existe essa agenda que pode ser benéfica e pode diminuir a dependência que o Brasil tem dos químicos. Eu acho que isso vai ter impacto, já está tendo impacto, o preço dos alimentos vai subir sim, tudo isso é verdade, mas pode acelerar uma agenda brasileira que está morna, né? O Brasil sempre garantiu o NPK com muita facilidade importando e nunca acelerou nem a sua produção, em alguns lugares ainda pode seguir, nem acelerou a questão dos biológicos. Acho que a gente vai conseguir, pode ser que isso surja uma limonada desse problema sério que a gente está passando. O doutor Antoniani, ainda na sequência do que o Tassiano falou para a gente, né? A gente vê assim, o mundo rural extremamente diversificado, do 1.0 ao 5.0, né? Nesse contexto, quais são os maiores desafios para levarmos a modernização e essas novas técnicas de cultivo para a agricultura familiar? O que você diria para a gente? Legal, obrigado pela pergunta, Fernanda. Boa tarde aos colegas e a todos que nos assistem aí. A minha resposta vai conversar com o Otaciano. A gente vê esses 50 anos ou mais aí, toda essa evolução da agricultura no Brasil, sempre calcada nesses estágios de uso de tecnologia, desenvolvimento agronômico, agrícola, e a gente esquece de algo bastante importante, que é a extensão rural. Então, é fazer com que isso chegue a quem efetivamente utiliza essa tecnologia. Então, a gente pega ali desde a resposta à quebra do café, algodão e inserção da cana e assim por diante no cenário brasileiro. A extensão rural e políticas de Estado sempre foram um mote uma ação bem importante para que hoje a gente chegasse onde estamos, né? De exportar grãos e ser uma referência aí no setor agropecuário. Então, chegando aí quase perto de 30% do PIB correspondente aí ligado a esse setor. Então, a gente tem ali uma evolução, né, da pergunta. Agricultura 4.0, bem ligada à tecnologia, digitalização, gestão. E aí, meio do ano passado, 2021, iniciando esse uso desse novo termo, agricultura 5.0, bem ligado ali com a agricultura de precisão. Eu gosto de utilizar um termo que a nossa Associação Paulista de Extensão Rural, a APAER, vem utilizando, que é um termo que chama Extensão Rural 7.0, que traz o quê? Na verdade, o que
está ligado ali à agricultura 5.0, que é muito tecnologia e assim por diante. Esse termo 7.0 é um pouco brincar com isso e trazendo uma visão sistêmica e multifuncional desses agroecossistemas. Então, trazendo aqueles conceitos que muitos já devem conhecer, de agricultura regenerativa, uso de bioinsumos, vida do solo, relações fauna e flora, para que não fiquemos apenas presos ali no uso de tecnologia. A agricultura é bem mais do que só a tecnologia em si. A tecnologia é algo importante, mas existe toda uma complexidade nesse uso do território rural. Vou trazer algo aqui importante aí para quem nos ouve, que é ligado aí às startups e novas empresas do setor. Então, vejam só, vou falar do cenário paulista. A gente tem aí por volta de 55% dos nossos agricultores têm até o primeiro grau completo. Então, assim, como que a gente vai falar de tecnologia para um público carente, na verdade, de se auto-entender e de conversar com essas tecnologias? Vamos ver outro número ainda. 34% fazem escrituração agrícola, que é efetivamente controlar a sua produção. Então, vamos ver internet agora. Internet para fins agropecuários. 14% só utilizam a internet efetivamente para a produção agropecuária. Esses são números de 2017 do censo do LUPA. Uso do computador, 13%. Então, assim, falar esses termos de agricultura 4.0, 5.0, olhar sistêmico para o todo, a gente não pode esquecer do que o Otaviano colocou. A gente tem diferentes matizes aí de quem está no campo. A gente tem desde aquele que aplica a ultra tecnologia até aquele que não aplica nenhuma tecnologia, ou tecnologias bem rudimentares. Startups que querem trabalhar com esse tema e terem penetração, chegar onde efetivamente tem que chegar, não pode se esquecer que tem que ter parceria. Esses produtores aí, vamos ver alguns números aqui, ó. Por volta de 27% deles estão ligados a cooperativas, 25% ligados a sindicatos rurais e cerca de 20% ligados aí a associações. Então, 70% das nossas unidades de produção agropecuária estão ligadas aí a entidades que se organizam. Então, vejam esses espaços de coletividade como um lugar positivo para que essas tecnologias, porque a gente vê que no cenário rural existem várias tecnologias, limpeza de água, uso de energia solar, novas tecnologias embarcadas, mas para que isso seja uma tecnologia de uso efetivo, tem que ter parceria. E essa parceria é feita com quem efetivamente está ali no campo, na ponta. Órgãos de políticas públicas voltadas à extensão rural são parceiros de Estado. Então, não se vejam como entes isolados. Ter a tecnologia 4.0, 5.0, seja o que for, se não estiver conectada com quem está lá na ponta, mesmo que seja milagrosa, ela não vai ser efetivamente utilizada. Bacana, Antoniani. O tema da conectividade é tão importante que a gente vai fazer uma série de episódios só focado nisso, né? Não adianta falar em tecnologia, inovação e evolução se não chega em internet nos rincões aí do Brasil. Isso que você traz para a gente, assim, é bem importante, até como um caminho das pedras, né? Para as startups que pretendem atender o pequeno produtor rural, atuarem de acordo com as entidades, usarem as entidades representativas que possam fazer essa ponte de cultura. E vemos aí, assim, o que o pessoal nos tem trazido, a importância das startups elas estarem não só conectadas no seu próprio produto, mas elas se tornarem parceira do produtor rural.
uma safra perdida para um pequeno produtor rural pode gerar um impacto muito grande, né? Então, acho que tem que ter um amadurecimento aí da testagem dos produtos e validação para que tenha essa corresponsabilização, esse alinhamento cultural para falar a linguagem mais simples, para falar a linguagem do usuário, né? Para que a tecnologia tenha uma compreensão maior e a inovação como um todo. Só para complementar, aproveitando aqui a sua rica presença e mudando um pouquinho do tema para as novas tecnologias com relação à visão genética, né? Há pouco mais de 10 anos foi sequenciado o genoma da soja e outras pesquisas trazendo parâmetros para melhoria na produção. Pela sua visão, Antoniane, pela sua experiência, o que de concreto está sendo implantado? Você consegue me dizer o que teve o efeito desejado ou não? E como que você enxerga as pesquisas e os impactos nos produtores com relação a esse tipo de evolução? Legal, vamos lá. Então, desde 2010, quando a gente teve ali o genoma da soja sequenciado, a gente não pode se esquecer que a gente tem uma história mais antiga com isso. Se a gente vê, igual a Embrapa, como o Tassiano até citou ali, ela desde 97, ela trabalha com as questões de transgenia. Então, assim, a gente tem um histórico ligado a esse tema. A gente teve até no final do ano passado, a Embrapa lançou 4 novas variedades de soja, caminhando aí para outros órgãos de pesquisa, agora específico aqui da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. No final do ano passado também, o Instituto Agronômico lançou 3 novas variedades de cana. Assim, a gente tem uma caminhada ligada a essas novas variedades adaptadas a diferentes regiões do Brasil e condições tanto topográficas quanto de climas específicos da localidade, que são muito importantes e vem trazendo impacto tanto do grande quanto do pequeno. Então, hoje em dia, a gente fala de uma região aí, um canavial. O canavial tem que ter diversificação de variedade, então tem que ter ali, no mínimo 10 variedades sendo utilizadas e pensar nesses ambientes de produção. Então, o uso dessas tecnologias, tanto a tecnologia em si, da mudança da variedade, e não só, a gente caminha muito variedade, a gente não pode esquecer também das variedades que são desenvolvidas baseadas em métodos clássicos, como aqui na nossa secretaria, a CAT comercializa algo que não é concorrente com essas tecnologias de ponta ligadas à transgenia. São milho variedade. Então, elas são variedades rústicas, só que a gente não pode esquecer que esse tipo de variedade mais rústica está ligado a um pequeno produtor, pequeno, médio, que não concorre com o que o mercado em si o faz. Esse tipo de tecnologia vem sendo utilizada, a produtividade, por isso a gente vê cada vez mais ela, a cada ano, batendo novos recordes. E vejam só alguns números, para a gente não só se ater à variedade em si. Vamos pensar o seguinte, olha só, no estado de São Paulo, por volta de 46% das unidades de produção agropecuária fazem análise de solo. Então, como que a gente vai falar de inserção de variedades de alta produtividade, sendo que a gente não tem um mínimo ali de conhecer o solo, que é a base? Quando a gente fala de adubação mineral, só 60% das unidades aqui fazem adubação mineral. Ou seja, não é só o uso da transgenia, da variedade de alta produtividade, e sim um conjunto de técnicas agrícolas e agronômicas para que essa produtividade seja cada vez maior, tanto do pequeno quanto do grande. E aí, só para complementar e fechar esse tema aí, quando eu fiz minha tese, eu estudei diferentes cenários. E uma das coisas que a gente chegou lá à conclusão é que quando a gente pensa nesses aumentos de temperatura que os diferentes painéis do clima falam, e a gente
assinou um acordo, que é o Acordo de Paris, ali, de ficar na meta de até 2 graus de aumento de temperatura, cenários baseados em uso intensivo de práticas agronômicas e agrícolas são cenários que vão possibilitar a gente ficar nesse patamar aí até esse máximo de 2 graus. Então, a gente vive numa condição atual, para quem depois quiser conhecer, pode entrar na página da CAT, a gente tem soltado boletins do clima mensais. E os extremos climáticos são algo, um fenômeno que agora vai ser recorrente. Nuvem de poeira, chuvas extremas, granizo, geada. Então, essas variedades, novos cultivares, tem que estar conectado com isso, muitos já o estão, mas se preparar para essas mudanças climáticas é algo bastante importante. E a chave está no setor agropecuário. E aí, startups e novas tecnologias são uma iniciativa da nossa sociedade como um todo para responder positivamente a isso. Fantástico. E dentro do AgriShow Labs, o que nós queremos fazer é exatamente essa ponte dessas novidades, essa tecnologia promovida com eficiência pelas startups e canalizar realmente para que a agricultura possa ter mais uma opção, né? E uma opção realmente que possa transformar ainda mais esse setor da agricultura. É esse nosso papel dentro do AgriShow Labs. Agora, para o senhor Makoto Sekita, o senhor que veio lá do Paraná, em direção às terras do Alto do Paranaíba, lá em Minas Gerais, né, lá no século passado ainda, né, com certeza você chegou naquelas terras com condições nada amistosas, né, solo muito ácido, chuvas muito concentradas no verão, uma estiagem muito grande no resto do ano. Conta para a gente, doutor Makoto, como é que foi esse início, né? Como é que vocês chegaram lá em Minas e como é que vocês foram evoluindo? As tecnologias daquela época, elas foram batendo na porta de vocês foram transformando e melhorando o processo produtivo. Como é que vocês fizeram toda essa transição para chegar ao que a Sekita é hoje? Bem, boa tarde para todos, né? É muito clara essa questão, lá no norte do Paraná, as terras realmente eram caríssimas e a gente não teria condições, como a família era muito grande, nós somos em 8 irmãos, então nós tínhamos 48 hectares no Paraná, da família toda, com pai, mãe e 8 filhos, e aproveitava somente em torno de 30 hectares. Então não teria nem como estar com essa atividade, ainda mais agora com essa questão, por exemplo, antigamente plantava-se soja lá, ou que seja milho, ainda tinha uma condição de estudar mais ou menos o filho. E agora, todo mundo sabe que essa condição não existe, precisamos de umas áreas bem maiores. Daí a questão da necessidade de procurar novos lugares para que a gente pudesse realmente estar com uma área maior para que a gente pudesse sobreviver na agricultura. E assim fizemos. Meu irmão Tamil Sekita, em 74, veio, o pioneiro aqui no Cerrado brasileiro, né? Programa do Alisson Paulinelli, do projeto, e que daí para frente todo mundo sabe que a situação virou outra, né? Que ao invés de importador de alimentos, eu acho que o Brasil se tornou exportador de alimentos daí para frente. E dizer que o Cerrado brasileiro foi importante para que acontecesse tudo isso, não só na região de Minas Gerais, como Goiás, Mato Grosso, por aí afora. E dizer que foi um desafio muito grande. Em 74, me lembro, quando meu irmão mais velho veio para cá, no Alto Paranaíba, não tinha muito conhecimento na questão da correção de solo, na questão de variedades de cultivares de soja, que seja de milho, tudo era mais difícil. E também a questão do café. A princípio, pensava-se muito em questão de quanto mais adubar o café, mais poderia talvez melhorar. Sendo que, na verdade, uma boa correção seria a melhor solução, para depois começar com essa questão. Bendita essa questão também, falando que o Estado de São Paulo, que praticamente menos da metade faz análise de solo para que possa cultivar.
Então, hoje, por exemplo, nós temos na nossa agricultura aqui, em termos de hortaliça, repartido em grid praticamente de 1 hectare, e fazemos 2 correções para uma cultura de alho, que seja cenoura, que seja de beterraba ou repolho. Então, faz a primeira, depois remove o solo e, antes de plantar, faz-se análise de solo de novo para que a gente possa fazer essa correção. E a gente hoje faz a agricultura de precisão, né, para que a gente possa ter um solo muito mais uniforme. Então, pelo contrário, que muitas pessoas pensam que a análise de solo seria um empecilho pelo custo, mas hoje, se pensar em termos de fertilizantes, que hoje está muito oneroso, principalmente agora, ainda mais ainda, eu acho que a análise de solo é o mais barato que a gente pode perceber nessa questão do custo de produção. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas hoje, por exemplo, o Cerrado brasileiro, principalmente aqui no Alto Parnaíba, nós temos uma condição de preço de terras praticamente igual ao do Paraná, pela questão do cultivo de hortaliças, né, principalmente alho. E coloco também a importância da integração lavoura-pecuária, que nós começamos em 2008, exatamente porque em 2007, talvez não seja tanto quanto hoje a questão da questão do custo do fertilizante, mas nós tivemos uma alta muito grande de produtos de fertilizantes. Daí é onde que nós pensamos uma alternativa da criação da vaca leiteira, para que a gente possa ter essa questão, por exemplo, dessa integração lavoura-pecuária, que hoje está nos ajudando muito. Só para dizer, com o biofertilizante que nós produzimos, na área de milho, trigo, na área de cereais, praticamente a gente tem uma economia de 75%. Por quê? Porque a parte de nitrogenado e a parte de potássio, a gente não precisa estar colocando na cultura de milho, trigo e essas culturas de inverno. E simplesmente metade do super simples, a parte de fósforo, então a gente tem essa economia. Quando se pensa muito nessa questão, por exemplo, global, a Sequita hoje ainda pensa, talvez, de praticamente dobrar essa produção do gado leiteiro, para que a gente possa estar colocando esses biofertilizantes e também essa questão da matéria orgânica no solo, para que a gente possa fazer essa integração. Muito bem. E, pessoal, agora eu vou finalizar. A última pergunta, né, do nosso bate-papo é para os 3 convidados, é sobre a profissionalização do campo. Com essas novas tecnologias que estão sendo aplicadas, a gente precisa encontrar cada vez mais os profissionais que são capacitados, né? Para operação de máquinas, para os cuidados do manejo. Que panorama que a gente encontra hoje? Quais são os perfis que são os mais desejados? Assim, o que tem sido feito para que a gente alcance esses profissionais, né? E como a inovação pode auxiliar nesse sentido? O que vocês me dizem, começando primeiro com o Otaciano, depois a Antoniane e por último com o senhor Macoto. Fernanda, muito legal, obrigado, viu, mais uma vez pela oportunidade, foi muito legal aqui aprender com vocês, dialogar com vocês. Eu acho que a gente vai ter vou fazer uma provocação, né, aqui com 2 agrônomos na sala, que assim, a gente vai ter cada vez mais um outro perfil complementar ao profissional de ciências agrárias entrando no campo, que é o profissional de dados, o pessoal de analytics. Com esse conjunto, esse ferramental de tecnologias digitais, essas competências, esses skills complementares vão estar cada dia mais presentes naquelas propriedades que estão, nós estamos falando que tem 80% da produção brasileira. Então, veja como que é um cenário complexo, né? Ao momento que nós temos baixíssima penetração da extensão rural brasileira, como a Antoniane disse, que existe tecnologia a rodo para poder ser aplicada e muita gente não consegue se apropriar. Nós vamos ter um outro perfil que o produtor rural, que o mundo, que nunca ouviu falar, que é um profissional de analytics.
nunca ouviu falar, é figura de linguagem, evidentemente. Assim. Então, é essa complexidade que vai ser que é um profissional super caro, um profissional que tem escassez no mundo, mas vai ser cada vez mais demandado, que não seja direto na propriedade rural, mas no back-office, atrás dessas tecnologias digitais, para começar a fazer recomendações. Qual é a fronteira? A fronteira de uma agricultura autônoma. É da gente poder começar a fazer recomendações de maneira quase que real-time. Que o Makoto trouxe, né? Faz 2 análises antes de plantar. Nós vamos ter sensores que vão poder dar esse dado para ele, combinado com quase que diariamente ou quase que instantaneamente. Então, é essa complexidade e esse profissional que vai ser complementar essa história fantástica que o profissional de ciências agrárias fez, vai ser um profissional que tem escassez e que a gente vai ver cada dia mais chegando ou diretamente ou indiretamente nas propriedades rurais brasileiras. Perfeito. Vou eu na sequência. Vou conversar com o Tassiano mais uma vez. Aqui eu sou engenheiro agrícola, hein? Então já estou dando esse olhar diferenciado para a discussão. Um dos diagnósticos que mais a gente ouve falar, isso já está levantado nos nossos diagnósticos aqui da Secretaria da Agricultura também, é essa grande dificuldade de encontrar mão de obra qualificada no campo. Isso é uma realidade, quem vive o rural sabe que isso acontece. E aí, como que a CAT, que é o órgão de extensão rural, que aqui no estado de São Paulo funciona, a gente está na ponta, conectado com quem produz, principalmente o pequeno e o médio produtor, como que a gente tem tentado trabalhar nessa linha aí, e a gente sempre quer com que essas parcerias cheguem junto conosco, startups e outras. Realização de cursos de forma fragmentada e dispersa em todo o estado de São Paulo. Então, a gente tem casas de agricultura espalhadas aí na maioria dos municípios que realizam esse tipo de atividade. Vamos pegar o norte do estado, ali tem região grande produtora de soja, e no sul, ali divisa com o Paraná também. Ok, essa é uma região boa para a gente trabalhar cursos ligados à soja. A gente tem visto algo bem positivo aí na cultura da cana, vindo consórcio com a soja. Plantio do milho, práticas de conservação do solo e água. Então, assim, são cursos que dão essa possibilidade de se encontrar mão de obra qualificada para o setor, seja para o grande, seja para o pequeno. Só para fechar com a última pergunta aí, que é bem ligada ali à inovação aberta, que o pessoal gosta de falar aí, a Open Innovation, né? Que começou ali na Universidade de Berkeley, eu acho. E o que é importante disso? É ver o processo de inovação como um fluxo contínuo. Isso daí permite a gente fazer o quê? Quebra de paradigmas que são muito grandes aí no meio do setor agropecuário e criar essa sinergia. Então, eu sou um órgão isolado que passo a conversar e dialogar com diferentes órgãos. Uma startup ou uma empresa grande já estabelecida, ela já tem o seu know-how e seu grupo de pesquisadores. Com essa inovação aberta, esses pesquisadores e esses técnicos das diferentes áreas ligadas nesse esforço concentrado para o desenvolvimento do rural, eles começam a se dialogar e aí construir soluções novas. Então, essa parceria é algo muito importante e vai trazer aí resultados positivos que até então a gente não vinha vendo no setor agropecuário. Então, essa relação do pessoal gosta de falar de inside e outside das empresas é o que vai criar esse boom aí de inovação tecnológica. Não só do ponto de vista técnico, de prática agrícola e agronômica, mas sim de entendimento de que a agricultura não é só a aplicação da técnica em si, e sim de visualizar o todo. Esse olhar holístico e multissistêmico que vários profissionais gostam de colocar. O setor agropecuário precisa disso, porque as relações da vida
são muito importantes para que essa produtividade seja calcada em algo com sustentabilidade a longo prazo. Então, a caminhada aí está começando. As startups aí têm um grande desafio, né, de trazer uma equipe multidisciplinar, incluindo uma visão desses novos profissionais desde o século XXI para as novas demandas. E o que o senhor sente, senhor Makoto? Qual que é a maior necessidade aí nesse processo de qualificação profissional? Na verdade, eu acredito que no Brasil ainda nós temos poucos profissionais qualificados. E aí, principalmente na nossa empresa, na Sequita, o que nós prezamos muito nessa questão nós estamos fazendo as contas para que a gente pudesse optar. E hoje nós estamos optando muito pela terceirização. Por exemplo, aplicação de defensivo com drone. Então, para que a fazenda pudesse ter uma garantia, talvez teria que comprar 4 drones ou mais, porque quem tem um não tem nenhum, né? E para a gente formar essas pessoas para que façam essa aplicação é muito complicado. Eu acredito que ter uma empresa terceirizada que possa fazer esses trabalhos, eu acho que é muito importante. Eu acredito que nos Estados Unidos opera muito dessa forma, tanto faz nessa parte da aplicação de defensivos, como a aplicação de fertilizantes, eles optam muito pela terceirização. Então, já tem pessoas especializadas para isso. E nós partimos para a terceirização, tanto é que nós não temos nem colhedeira mais de grãos, porque é temporária, as máquinas não trabalham o ano inteiro, diferente das hortaliças, que nós temos máquina trabalhando o ano inteiro. Então, nós preferimos simplesmente acompanhar as percas da colheitadeira, por amostragem, etc., e fazer a terceirização, que tem pessoas, empresas muito boas para isso. E a questão da aplicação da mesma forma. Então, hoje, por exemplo, para você começar a treinar seus técnicos, tudo, praticamente você não tem profissionais para que a gente possa estar atendendo essa demanda. Olha bem, nós temos praticamente 4 mil hectares entre hortaliças e cereais de plantio. De hortaliça, praticamente 2.500 hectares de hortaliça. E não vejo a questão, por exemplo, da Sequita estar comprando todas essas tecnologias e fazer a aplicação. Talvez, se fizer a conta, talvez compense mais comprar, mas se fizer a questão da eficiência e questão do tempo nosso para que a gente possa estar vendo outros detalhes na produção, eu acredito que a terceirização, eu acho que é o caminho. E vejo assim que, principalmente nas pequenas propriedades, aí sim que eu acho que é mais importante ainda fazer associações, sindicatos, cooperativas, para que tenha esses trabalhos executados no tempo necessário. Porque hoje, por exemplo, a maioria dos pequenos produtores nem fazem análise de solo, nem tem uma aplicação adequada, e eu acho que a terceirização é a melhor solução. Fantástico, senhor Makoto, parabéns pela visão, realmente, nós estamos nessa transformação, e visões como a do senhor e a de vocês, doutor Antoniani, o Tassiano, é primordial para realmente fazer com que os novos produtores, né, que estão chegando, e esses que estão fazendo esse momento de transição, né, da gestão das propriedades, possam também se antenar a isso. E também é uma excelente oportunidade para várias empresas, inclusive as startups que estão aí com drones de aplicação, enfim, para poder atender nessa necessidade como o senhor trouxe. Eu vou fazer a cortando parte um pouquinho, cortando um pouquinho, o seguinte, outra coisa que eu percebo também que é interessante é que muita gente não se atém a isso. Eu acho que a questão da sucessão familiar é muito importante, porque muitos proprietários, de repente, atingem sua idade de 70 anos, 80 anos, não quer largar o osso. E como é que eles vão querer uma propriedade com tecnologia se você não faz a sucessão
para que essas pessoas que são mais novas, que têm mais habilidade nessa questão da tecnologia nova. Então, assim, na verdade, chama atenção nessa questão da sucessão, que talvez muita gente não importa com isso. E eu vejo, assim, que as pessoas que estão fazendo uma sucessão um pouquinho mais antecipada, talvez está tendo muito mais sucesso, porque essas pessoas jovens, por exemplo, aí sim que vão aplicar essas tecnologias que estão vindo por aí. Excelente ponto, senhor Makoto. Parabéns, muito obrigado. Bom, eu vou ter que fazer o servidor chato, né, de ter que encerrar, porque senão nós estaríamos contando muito casos, os conteúdos são mais significativos possíveis, o papo está super empolgante, nós com certeza vamos poder trazer essa mesma informação para o nosso público dentro da AgriShow, né, dentro da Feira AgriShow, que acontece entre 25 e 29 de abril deste ano. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Esse realmente foi um programa de vasto conhecimento. Obrigado a você, Tassiano, obrigado a você, professor Dr. Antoniani, obrigado a você que tem o pé na terra, senhor Makoto Sekita, e obrigado a você também, Fernanda, por estar aqui com a gente. Nós temos 2 recados, né, Fernanda, para dar ao público. Isso mesmo, pessoal. O primeiro é para que continuem assistindo os nossos conteúdos semanais, e o segundo é que venham acompanhar conosco o Prêmio AgriShow de Startups, que vai selecionar as 10 melhores startups agrícolas do Brasil. O link de inscrição aparece na tela. Então, atenção, startups agrícolas, pecuárias e de áreas correlatas. Hoje teve muito conteúdo, com várias dicas e necessidades para que vocês possam atender e participarem conosco desse grande evento. Obrigada, Um abraço pessoal. a todos. Obrigado, tchau. Abraço a todos. Parabéns aí.